Polícia identifica criminosos que atearam fogo em coletivo. Homens do Exército e da Força Nacional fizeram uma operação nas ruas de Vila Velha, na caçada aos bandidos. Um já foi detido. Justiça ordena a saída de mulheres da porta dos batalhões, mas hoje à tarde o movimento continuava bloqueando os acessos. Ataques no sul do estado. Carro da PM é baleado em Estrada de Alegre depois de uma abordagem. No litoral, um policial foi baleado quando chegava em casa. Em Cariacica, comerciantes desafiam o medo. Com a ajuda um do outro, vão mantendo as lojas abertas. Eles reclamam que não há segurança na periferia. Dias de medo, estresse e incertezas. O capixaba mudou a rotina por conta da insegurança nas ruas e o excesso de preocupação pode trazer prejuízo à saúde. É a crise de ansiedade que chega com sinais que podem até parecer inofensivos. Está na cadeia homem de São Mateus acusado de estuprar e engravidar a enteada. A mãe da menina seria conivente com o crime. E o Tira Dúvidas do FGTS. Agências da Caixa estão abrindo mais cedo para ajudar quem ainda não sabe como sacar o benefício. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Está preso um dos bandidos que participou dos ataques a ônibus em Vila Velha. Hoje foram divulgadas imagens da ação criminosa. Durante toda a tarde, a polícia fez uma caçada aos bandidos nas ruas de Vila Velha. O helicóptero do Exército passava bem perto das casas. Nas ruas do bairro São Torquato, em Vila Velha, patrulhamento minucioso. Militares olhavam rua por rua. Pode ir. Carros e outros veículos eram obrigados a dar meia volta. Quem passava por aqui era revistado. A apreensão das pessoas era visível. Esse rapaz, por exemplo, queria olhar o que acontecia, mas achou melhor fazer isso com as grades do portão na frente. Dezenas de militares vasculharam a região de São Torquato durante a tarde desta quarta-feira. Eles queriam encontrar criminosos envolvidos em incendiar 2 ônibus no município de Vila Velha. Essas imagens mostram uma das ações criminosas. Os bandidos param o carro em frente ao coletivo. Eles descem do veículo. Um deles está segurando um galão de combustível. O incêndio aconteceu nesta segunda-feira. Com o ônibus em chamas, os criminosos fogem de carro. A outra ação aconteceu no bairro Vila Garrido. Essas imagens mostram o alcance do fogo. Pelo menos 4 suspeitos teriam participado do crime. A onda de violência tem mudado e muito a rotina do capixaba. Para entrar aqui nessa loja, eu tive que pedir autorização ali embaixo, senão não chegava até aqui. Meus 60 e poucos anos nunca vi uma situação dessa. Essa aqui é a rua que dá acesso aos bairros Cobi de Baixo e Cobi de Cima, em Vila Velha. E agora, no meio da tarde, ela tá assim, olha, deserta, completamente vazia. Ninguém passa por aqui, somente comerciantes e pessoas autorizadas pelo Exército para ter acesso às lojas. Semana passada já ficamos uma semana parados sem trabalhar e hoje mais um dia, complicada a situação. Agora nessa operação a questão é segurança mesmo, né? Com certeza, que aqui a área aqui é meia barra pesada, né? Então o Exército aí já ajuda um pouco a situação. Agora como é que é trabalhar desse jeito? Não, nós estamos trabalhando tudo fechado. Porta fechada, toda, e grade, para poder trabalhar, entendeu? É o único jeito de trabalhar, né? É o único jeito de trabalhar. No terminal rodoviário de São Torquato, o movimento foi normal. Só não é normal ir para o trabalho com medo. É segurança pra gente, né? Não dá pra ter medo, mas não. Um dos criminosos foi preso durante a operação hoje à tarde, mas as investigações apontam para pelo menos mais 4 criminosos que participaram dos ataques. A justiça mandou sair, mas mulheres de PMs continuam com bloqueio na porta dos batalhões. Hoje completou 12 dias do movimento, mas o número de policiais nas ruas vem aumentando.
10 mulheres de militares já foram intimadas pela justiça. Uma delas é a esposa de um tenente-coronel que foi indiciado por crime de revolta. O nome do policial aparece numa lista publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Outros 154 PMs estão na listagem. A decisão judicial determina a saída imediata dos manifestantes e a remoção de obstáculos que possam interferir no acesso aos quartéis e batalhões da Polícia Militar do Espírito Santo. Ela foi proferida pelo juiz Mário da Silva Nunes Neto. Ele é da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Em caso de descumprimento, cada manifestante deverá pagar uma multa de R$10 mil por dia. As mulheres que continuam na frente do quartel e do 1º Batalhão em Maruípe não quiseram gravar entrevista, mas contaram para nossa equipe que ainda não foram notificadas dessa decisão judicial. As autoridades recorreram às redes sociais também para identificar as esposas dos militares. Uma realidade que atinge boa parte dos comerciantes. Muitos que trabalhavam à noite com barracas em praças, por exemplo, tiveram que trocar de horário para manter o serviço. Em Porto de Santana, Cariacica, o que todos pedem é a volta da polícia às ruas. O movimento na rua parece normal em Porto Santana, Cariacica, mas na verdade os comerciantes estão todos assustados com essa calmaria. De um lado eles abrem as lojas porque precisam vender, mas do outro ficam com medo de serem assaltados a qualquer momento. A onda de violência continua, né? Ontem tivemos um assassinato aqui mesmo na pracinha. E a insegurança também continua. Nós juntamos os comerciantes e resolvemos abrir, porque ficar em casa, né, o prejuízo ia ser bem maior. Sem a volta total da polícia para as ruas, a sensação ainda é de insegurança. Exército e Força Nacional no bairro só passam, de acordo com os comerciantes. Mas ficar por lá para dar segurança não ficam. Muitas vezes você consegue enxergar algum carro do Exército passando. Aqui para Destel você manda um povo, né? Só passa, mas não tem a presença deles. E automaticamente a população, elas identificam isso. Porque por ser um bairro onde é periferia, existe a ausência desse policiamento. Quando o fim do dia chega, aí é que o medo aumenta. Este dono de churrasquinho até trocou a noite pelo dia para não correr riscos. Como eu preciso manter as minhas contas e manter a minha família, eu decidi trocar a noite pelo dia. E eu vou ver o que vai acontecer. A rotina voltou quase ao normal, mas o que tem que voltar mesmo para garantir o trabalho dos lojistas é a patrulha da polícia nas ruas. A gente quer uma solução, quer que o policiamento volte, a gente já mostrou para eles que eles fazem falta, que precisamos deles, entendeu? Tem que voltar, com certeza. A Força Tarefa de Segurança informou que 70 militares fazem o patrulhamento na região. Marcha de PMs e familiares em Vila Velha. Foram distribuídas rosas durante a caminhada que pedia paz. A noite foi marcada por uma marcha que invadiu a orla de Vila Velha, 4 quilômetros de caminhada, homens e mulheres pedindo paz. Vestindo branco, familiares de policiais militares distribuíram rosas pelo caminho como um gesto de carinho com a população. A Marcha pela Paz contou também com PMs que não se calaram. As quase 300 pessoas seguiram de Coqueiral de Itaparica até a Praia da Costa. Uma manifestação aplaudida por quem assistia tudo das janelas e sacadas. Quem passava pelo calçadão também apoiava o protesto. A gente acha justa a posição da polícia. Seria válido o governador tentar conversar um pouco, sim. No ponto final, o objetivo dos manifestantes tinha sido alcançado. De forma pacífica e com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha, familiares e policiais militares se reuniram, rezaram pelo fim do impasse com o governo e pelas dezenas de militares que estão sob investigação. A crise na segurança pública paralisou o capixaba nos últimos dias. A rotina mudou diante do medo e da insegurança, mas é preciso estar atento à saúde. Especialistas afirmam que momentos de muito estresse podem abrir caminho para uma crise de ansiedade.
O pior é que muitas vezes os sintomas passam despercebidos. De repente, ela começou a comer doces exageradamente. E por isso, claro, começou a engordar também. Ana Paula, que trabalha como cabeleireira e trabalha muito por sinal, não demorou muito para descobrir que estava tendo distúrbios de ansiedade. Começa a vir os problemas e tudo, e aí você tem problema com a escola de criança, aí é o trabalho. E eu percebi isso porque eu comecei a comer muito chocolate, comecei a comer assim desenfreadamente e comecei a engordar. E eu percebi que eu realmente estava com ansiedade. Ana Paula ficava ansiosa com a ansiedade dos outros. Eu lido com mulheres assim o tempo inteiro e eu vejo isso muito presente assim. Brigou com o marido, terminou com o namorado, você pode saber que vai vir querendo mudança, quero cortar, quero fazer mechas, quero fazer tudo no dia só. Aí você pode pesquisar que algo está acontecendo. O corre-corre, a carga excessiva de coisas para fazer acaba deixando todo mundo um pouquinho ansioso, né? Às vezes, sem perceber. Esse é um problema que muitas vezes é percebido por outra pessoa. E a vítima de ansiedade nunca pode protelar, deixar para depois e pensar: isso com o tempo resolve e acaba melhorando. Não. Na verdade, uma atitude como essa poderia até piorar a situação. Conselho desse médico especialista. A crise geralmente acontece quando começa a prejudicar o dia a dia da pessoa, ou no serviço, ou em casa, geralmente quando são fatores que influenciam assim, em demasia, a pessoa começa a alterar o dia a dia dela, começa a sentir algumas características, tipo alteração no sono, excesso de sono, ou diminuição excessiva no sono, ou aumento do apetite, ou diminuição excessiva no apetite, alteração do trânsito intestinal, por exemplo, um quadro de diarreia que se mantém durante muitos dias. Esses quadros, eles têm que se manter durante um período de dia, não é esse quadro apresentado durante um dia só. Eles têm que se manifestar durante alguns dias seguidos. O que acontece muitas vezes com esse quadro é que muitas vezes a pessoa aguarda o quadro melhorar. E muitas vezes o que acontece é justamente o contrário. O quadro ele vai se agravando muitas vezes, né? O problema é justamente quando o quadro se agrava. A pessoa fica aguardando muitas vezes a melhora do quadro. E não é o que acontece. O quadro ele vai se acentuando com os dias. E em casos de crise, o melhor é buscar um tratamento. O tratamento tem que ser o mais ideal, o mais indicado possível para o quadro. Porque cada sintomatologia ele tem um tratamento específico, né? Ele tem um tratamento com a medicação mais indicada para aquele quadro. Por exemplo, um tratamento com um quadro de diarreia, né? Ele vai ter um medicamento específico para aquele quadro. Né, com uma sudorese excessiva, né, ele vai ter um medicamento específico para aquele quadro. São medicamentos diferentes, né? Se você usa um medicamento que não é indicado para aquele quadro, o paciente não vai ter a resposta ideal, né? E o quadro ele vai se agravando com os dias, com os meses. Foi o que Ana Paula fez. Ela procurou um médico e hoje está bem melhor. Ansiedade? Isso é coisa do passado. Tomei uma medicação, e aí controlou, aí aos poucos eu fui tirando ela e hoje está normal. Homem acusado de engravidar a enteada de 14 anos é preso. A mãe da menina também é suspeita de ser conivente com o crime. O auxiliar de serviços de 26 anos é apontado pela Polícia Civil como suspeito de engravidar uma garota de 14 anos. A menina é enteada do rapaz e está grávida de 6 meses. O caso teve início em São Mateus. No município, familiares desconfiavam que a garota era abusada sexualmente pelo padrasto. No final do ano passado, a menina, a mãe dela e o suspeito saíram da cidade sem falar com parentes, o que causou estranheza. O pai da garota procurava pela filha há quase 2 meses e não entendia por que ela havia saído às pressas do município. O que se passa como pai, eu espero na justiça que esteja trabalhada e que vai ser feito. Mas o que se passa no pai, um momento desse, é só Deus mesmo para segurar, então, porque que é complicado. Familiares acionaram a polícia. A investigação foi iniciada. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente deu apoio e encontrou a garota, a mãe dela e o padrasto em um bairro da Serra. Ela disse que realmente mantinha relações sexuais com esse padrasto no interior da residência do município de São Mateus
e que ele realmente presenteava ela por diversas vezes, e isso aconteceu seguidamente até o final do ano passado, momento e ocasião em que eles fugiram para a Grande Vitória. A princípio, o suspeito foi preso temporariamente por 30 dias. Após o nascimento da criança, será realizado o teste de DNA. O rapaz nega ser o pai do bebê. Quem é o pai dessa criança? Aí só ela que pode saber, ela e a mãe dela, que eu não sei, que eu nem sabia disso. Minha consciência está limpa. O delegado também vai investigar o envolvimento da mãe da menor, já que a mulher era dona de casa e, segundo a garota, os abusos eram praticados na residência da família. Nós vamos continuar a apuração, no sentido de esclarecer a conduta dessa mãe. O depoimento colhido na data de hoje não nos atendeu, não foi um depoimento satisfatório, e tudo indica que essa mãe tinha, sim, conhecimento dos fatos. Em razão disso, ela vai responder também pelo crime de estupro de vulnerável da mesma forma que o padrasto. A mãe da adolescente já está presa. A jovem está sob os cuidados de outros familiares. As agências da Caixa estão abrindo mais cedo. Equipes tiram dúvidas sobre os saques do FGTS, que já tem calendário de pagamento. Só no Espírito Santo, mais de 600 mil pessoas vão ter direito ao benefício. O Rafael foi tirar o extrato e saiu feliz da vida do banco. Também não é para menos, né? Ele tem pouco mais de R$1.000 para sacar de contas inativas do FGTS. Mas o Rafael, que é correntista da Caixa, ficou com uma dúvida. A minha dúvida é se vai cair na conta, como eu sou correntista, é essa dúvida mesmo. Se vai cair na minha conta ou não, ou se eu tenho que ir no Caixa e tirar essa dúvida para depois ter outra alternativa. Olha, segundo a Caixa Econômica Federal, o crédito entrará automaticamente para os clientes que têm conta poupança individual. Já os correntistas podem optar por receber o valor na conta. Só que é preciso fazer uma solicitação através do site ou pelo telefone. Ou ainda, se você preferir, é só passar numa agência para conversar com o funcionário. No Espírito Santo, mais de 600 mil trabalhadores terão direito ao saque das contas inativas. Quem tem direito são as pessoas que foram demitidas por justa causa ou pediram demissão até dia 31/12/2015. O ideal realmente é que seja feito esse saque, porque o rendimento do FGTS ele é muito baixo. Então, você sacar, por menor que você ache que seja o valor, você colocar em outra opção de investimento. Tá, até aí tudo bem. Mas o seu Carlos está super ansioso para saber quando é que esse din-din muito bem-vindo vai entrar. Eu faço aniversário em julho, eu gostaria de saber quanto que eu posso sacar esse dinheiro inativo que eu tenho lá em conta, né? Não dá mole não, hein, seu Carlos? O cronograma de pagamento já foi divulgado e está disponível na página da Caixa na internet. Quem não tem acesso à internet, o ideal é que venha aqui na agência, pegar todas as informações, até para saber que dia que vai poder fazer esse saque, porque tem um calendário de acordo com a data de aniversário dessa pessoa que tem direito de sacar o FGTS. Para ajudar os milhões de brasileiros que estão cheios de perguntas, as agências começaram a abrir às 8 da manhã. E o dinheiro ainda nem entrou, mas para muita gente já tem destino certo. Com as contas pendentes que tem lá para trás, que já vou me livrar uns 70% já. Aí já vou ficar mais alegre. O caminho é esse mesmo, pegar essa grana para se livrar das dívidas. Mas se você não está devendo nadinha, que tal poupar? Afinal, nunca se sabe o que vem pela frente, né? Se eu estou numa situação de um desequilíbrio financeiro, eu não estou inadimplente ainda, mas eu tenho um desequilíbrio, então o ideal é que eu coloque o meu orçamento em dia, né? Entendo o que está causando esse desequilíbrio, quais são os desperdícios, o que realmente está fazendo eu fechar no vermelho todo mês e guarde esse dinheiro como uma poupança para imprevistos, para me ajudar a resolver alguma situação que possa vir até de desemprego mesmo, porque a gente sabe que esse ano não vai ser ainda um ano 100% fácil. E atenção, até sexta-feira as agências da Caixa vão abrir às 8 da manhã. No sábado vai ter plantão na Caixa de 9 da manhã às 3 da tarde. E a seguir, o esquema de funcionamento dos coletivos na Grande Vitória e ainda, motociclista em fuga atira contra a viatura da PM. A gente já volta. A segurança no estado,
Os ônibus vão parar de circular hoje às 10h30 da noite. Amanhã começam a rodar logo cedo. No interior, foram 2 ataques a policiais militares. Em Alegre, o carro da Polícia Militar foi alvejado. Os tiros chegaram a furar um dos bancos. O ataque aconteceu depois de uma abordagem na estrada que liga Alegre ao distrito de Roseira. Um motociclista atirou contra o carro na fuga. Os PMs não ficaram feridos. Já em Piúma, o soldado Franklin foi baleado no rosto quando chegava em casa na madrugada de hoje. E o Estado renovou a permanência do Exército nas ruas por mais 20 dias. Atualmente, mais de 3.000 homens das Forças Armadas e Nacional reforçam a segurança no Estado. E a gente fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.